Imagine uma ilha onde cada tentativa de encontrar um tesouro levou à derrota. Uma ilha onde uma armadilha de engenharia tão complexa protege algo que pode reescrever a história. Sons misteriosos ecoam em meio às árvores retorcidas, enquanto imagens aéreas revelam os contornos enigmáticos de Oak Island. Não é apenas uma ilha, é um enigma, um desafio à lógica e à perseverança humana. Há séculos, exploradores audaciosos tentam desvendar seus segredos, apenas para serem repelidos por uma inteligência ancestral que parece antecipar cada movimento. Neste vídeo, vamos desvendar a conexão chocante entre os Cavaleiros Templários, o Santo Graal e as camadas de fibra de coco e pedras que formam a armadilha de Oak Island. Prepare-se para descobrir o que realmente está lá embaixo. Algo que pode forçar-nos a reescrever os livros de história e questionar tudo o que pensávamos saber. Fique conosco até o final para desvendar a verdade por trás deste mistério milenar. Antes de mergulharmos, curta este vídeo e siga nosso canal para não perder as histórias mais intrigantes do YouTube. Seu apoio nos ajuda a trazer mais conteúdo como este. A história de Oak Island, na Nova Escócia, começa oficialmente em 1795, quando 3 jovens amigos, Daniel McGuinness, John Smith e Anthony Vaughan, avistaram luzes misteriosas na ilha. Curiosos, eles se aventuraram e encontraram uma depressão circular no solo, com uma antiga roldana pendurada em um carvalho próximo. A imaginação deles disparou. Um tesouro de piratas, talvez o lendário Capitão Kidd. Começaram a cavar, e o que encontraram foi muito além de suas expectativas. A cada 3 metros, eles se deparavam com uma plataforma de carvalho, cuidadosamente colocada. Esta não era uma cova comum. Era uma construção metódica, um trabalho de engenharia de proporções épicas. Essa estrutura se tornou conhecida como o Poço do Dinheiro. A emoção inicial deu lugar à frustração quando a água começou a inundar o poço, impedindo o progresso. A ilha parecia resistir a cada tentativa de desvendar seus segredos, como se estivesse viva, protegendo seu conteúdo com uma ferocidade silenciosa. O que torna Oak Island tão diferente de outras caças ao tesouro? Não é apenas a promessa de riqueza, mas a complexidade da própria armadilha que a protege. Uma engenharia que desafia as capacidades da época em que supostamente foi construída. À medida que os anos e as décadas passavam e mais tentativas de escavação falhavam, uma teoria começou a ganhar força, uma que ligava o Poço do Dinheiro a uma das ordens mais enigmáticas da história, os Cavaleiros Templários. Quem eram esses monges guerreiros que ascenderam a um poder e riqueza inigualáveis durante as Cruzadas, para depois desaparecerem de forma abrupta e brutal no século XIV? A lenda diz que, antes de sua queda, os Templários conseguiram esconder um vasto tesouro, algo de valor inestimável que nunca foi recuperado pela coroa francesa ou pela Igreja. Mas por que Oak Island? Pontos de contato entre a lenda templária e as características de Oak Island começaram a surgir. Símbolos encontrados na ilha, datas que se alinham com a dissolução da ordem e até mesmo a sofisticação da engenharia do Poço do Dinheiro, tudo parece apontar para uma inteligência e recursos que poucos outros grupos possuíam na época. Seria possível que esses cavaleiros, mestres tanto da guerra quanto da construção, tivessem cruzado o Atlântico séculos antes de Colombo para esconder seu maior segredo? A hipótese templária leva a uma pergunta ainda mais fascinante. O que, exatamente, eles teriam escondido? Não apenas ouro e joias, mas talvez artefatos de poder e significado espiritual incomensurável. O Santo Graal, a taça usada por Cristo na última ceia, ou até mesmo a mítica Arca da Aliança, que conteria as tábuas dos 10 mandamentos. Outros sugerem manuscritos perdidos, segredos sobre a origem da humanidade ou tecnologias esquecidas. A importância cultural e histórica desses itens é incalculável. Se qualquer um deles fosse descoberto, a nossa compreensão da história, da religião e da própria civilização seria irremediavelmente alterada. Por que Oak Island seria o local ideal para esconder algo de valor inestimável? Sua localização remota, as defesas naturais e, claro, a armadilha de engenharia sem precedentes fariam dela o cofre perfeito contra qualquer intruso. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A estrutura do Poço do Dinheiro, conforme revelado por anos de escavações e investigações, é um testemunho da engenhosidade daqueles que o construíram. Os exploradores encontraram uma sequência assombrosa de camadas, cada uma adicionando uma nova complexidade ao mistério. A cada 3 metros de profundidade surgiam plataformas de carvalho robustas, intercaladas com camadas de argila compactada e fibra de coco. A profundidade era assustadora, atingindo até 30 metros abaixo da superfície, com evidências de construções que se estendiam ainda mais. A complexidade não estava apenas na profundidade, mas na precisão dessas camadas, que pareciam ter uma função específica. A argila, por exemplo, não era apenas terra,
mas uma barreira quase impermeável, selando cada seção do poço. As plataformas de madeira, perfeitamente niveladas e de carvalho durável, serviam tanto como reforço estrutural quanto como marcadores, talvez indicando estágios de uma construção ou mesmo mensagens codificadas. Imagens e animações que tentam ilustrar a seção transversal do Poço do Dinheiro revelam um labirinto subterrâneo, uma obra de engenharia que desafia a compreensão de como foi executada há séculos, sem as ferramentas modernas. É como se os construtores tivessem um conhecimento avançado de geotecnia e hidráulica, algo muito além do que se esperaria para a época. Mas a genialidade e a frustração da armadilha de Oak Island reside no seu sistema de inundação. Não bastasse a complexidade do Poço do Dinheiro, os construtores incorporaram um mecanismo que inunda o poço com água do oceano, sempre que os exploradores atingem uma determinada profundidade. 2 túneis de maré foram descobertos, um a leste e outro a oeste, que canalizam a água salgada para o poço principal. Acredita-se que esses túneis, construídos com uma inclinação sutil, utilizem a pressão natural das marés para encher o poço, protegendo o que quer que esteja lá dentro com uma barreira intransponível de água. Ao longo dos séculos, essa engenhosidade tem sido a ruína de todas as equipes de escavação, incluindo a família Lagina nos dias atuais. Bombas potentes e tecnologias modernas foram empregadas, mas a ilha sempre encontra uma maneira de reintroduzir a água, transformando a busca em uma batalha constante contra a natureza e a engenharia ancestral. A fibra de coco é outro elemento intrigante. Vastas quantidades desse material foram encontradas em camadas específicas dentro do Poço do Dinheiro. A análise de carbono 14 revelou que essa fibra, que não é nativa da Nova Escócia, tem centenas de anos, alinhando-se com a era dos Cavaleiros Templários. Mas qual seria sua função? Especialistas sugerem que a fibra de coco atuaria como um filtro natural, evitando que sedimentos entupissem os túneis de inundação, ou como um reforço, estabilizando as paredes do poço. Sua presença implica uma viagem transatlântica, o que fortalece a teoria de que os construtores da armadilha tinham acesso a recursos e conhecimentos globais. Além da fibra de coco, pedras marcadas com símbolos e inscrições desconhecidas foram encontradas, adicionando mais uma camada ao enigma. Embora muitas dessas inscrições tenham se perdido ou sido danificadas, as que restaram continuam a alimentar a especulação sobre mensagens codificadas ou instruções deixadas pelos construtores. Como essa engenharia se alinha com o conhecimento dos Cavaleiros Templários? A Ordem era conhecida não apenas por sua destreza militar, mas também por suas vastas redes de comércio e seu conhecimento avançado em arquitetura e construção, evidenciado pelas catedrais e fortalezas que ergueram por toda a Europa. A precisão, a complexidade e a escala da armadilha de Oak Island sugerem uma organização com recursos significativos, tanto financeiros quanto intelectuais, perfeitamente compatível com o perfil dos Templários. A capacidade de construir um sistema hidráulico tão sofisticado séculos antes da Revolução Industrial aponta para uma tecnologia avançada para a época, um segredo que pode ter sido guardado apenas por poucos. Embora a teoria templária seja a mais popular, outras hipóteses surgem, como a de marinheiros espanhóis escondendo tesouros, piratas famosos, ou até mesmo outras sociedades secretas que encontraram em Oak Island o esconderijo perfeito. No entanto, a busca pelo tesouro de Oak Island teve um custo humano. A ilha tem uma reputação sombria, marcada por acidentes e mortes ao longo dos anos. Pelo menos 6 pessoas perderam a vida em suas tentativas de desvendar os segredos da ilha, o que levou à lenda de uma maldição de Oak Island. Disse que 7 vidas devem ser perdidas antes que o tesouro seja revelado. Essa lenda serve como um lembrete macabro de como a ilha parece lutar contra aqueles que tentam desvendar seus segredos, como se o mistério de Oak Island tivesse uma vontade própria, protegendo seu conteúdo com uma ferocidade implacável. A ilha não é apenas um local de caça ao tesouro, é um cemitério de sonhos e, para alguns, de vidas. Apesar das dificuldades e sacrifícios, as escavações em Oak Island continuam a revelar descobertas intrigantes que alimentam a esperança e a controvérsia. Fragmentos de pergaminho com escrita antiga, moedas de cobre datadas do século XVII e até mesmo cruzes de chumbo de estilo templário foram encontrados. Cada achado é um pingo de evidência que reacende o fogo da busca, mas também levanta questões sobre sua autenticidade e interpretação. Arqueólogos e historiadores frequentemente debatem com os caçadores de tesouros, que por vezes são acusados de entusiasmo excessivo ou de ignorar o rigor científico. A ilha tem uma história complexa de achados que foram perdidos, danificados ou mal interpretados, tornando cada nova descoberta um terreno fértil para especulação e ceticismo. A autenticidade de alguns itens, como a famosa pedra 40 pés abaixo,
2 milhões de libras estão enterrados. Nunca foi totalmente confirmada, e sua existência original é hoje questionada. No século XXI, a busca em Oak Island foi catapultada para o cenário mundial pela família Lagina, cujas escavações são acompanhadas por um popular programa de televisão. Eles empregam as mais avançadas tecnologias disponíveis: sonar, perfurações de alta precisão, varreduras sísmicas e mergulhadores equipados com o que há de mais moderno. No entanto, mesmo com todo esse arsenal tecnológico e financeiro, os desafios persistem. O mistério de Oak Island continua a resistir, com o sistema de inundação ainda ativo, colapsos inesperados e a própria geologia da ilha a complicar cada passo. A perseverança dos Lagina é notável, e o programa mantém a esperança viva para milhões de espectadores ao redor do globo, que acompanham cada reviravolta, cada pequena vitória e cada frustrante revés. O fim da busca parece sempre iminente, mas o tesouro permanece elusivo, enterrado sob camadas de história, lendas e, claro, a implacável engenharia que o protege. A grande questão que impulsiona essa busca incansável é: o que significaria a descoberta? Se o Santo Graal, a Arca da Aliança ou um tesouro templário fosse finalmente trazido à luz, o impacto na história e na cultura seria monumental. A Igreja, a maçonaria e inúmeras outras organizações seriam forçadas a reavaliar suas próprias narrativas. Perguntas sobre a origem da fé, a verdade por trás de lendas milenares e o poder de relíquias sagradas ganhariam novas dimensões. Mas e se o tesouro não for algo material? E se Oak Island guarda um conhecimento perdido, uma tecnologia esquecida ou segredos sobre a própria condição humana? A possibilidade de que o verdadeiro valor esteja na informação e não no ouro é uma teoria que ganha força, sugerindo que a ilha é um repositório de sabedoria ancestral, tão valiosa quanto qualquer artefato sagrado. Oak Island continua sendo um dos maiores enigmas não resolvidos do mundo. Uma ilha onde a lenda se entrelaça com a realidade e onde a busca por um tesouro se tornou uma metáfora para a busca humana por significado e verdade. Seja um tesouro material, um artefato sagrado ou um conhecimento perdido, a ilha nos lembra que a história está cheia de segredos esperando para serem revelados. A cada nova escavação, a cada nova teoria, a cada nova vida dedicada a desvendar seus mistérios, Oak Island reafirma sua posição como um portal para o desconhecido. A verdadeira caça ao tesouro pode ser a própria jornada de descoberta e a busca incansável pela verdade. Não importa o que se encontre no final. É a emoção da possibilidade, a adrenalina da exploração e a resiliência do espírito humano em face do impossível. O que você acha que está escondido em Oak Island? Deixe sua teoria nos comentários. Sua opinião é valiosa para nós e faz parte desta grande aventura intelectual. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através dos segredos de Oak Island. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais mistérios desvendados. Até a próxima, e que a curiosidade continue a nos guiar.